Vamos então verificar se o Quicksort é mesmo tão rápido quanto o próprio nome dele diz. Vou fazer uma análise inicialmente intuitiva de dois cenários. O primeiro cenário que nós vamos estudar, e geralmente é um cenário de bastante interesse, seria o pior cenário, o cenário de pior caso. Por que a gente estuda o pior caso? A gente quer entender quais seriam situações, digamos, patológicas desse algoritmo, situações em que ele falharia caso ocorresse. Eu tenho aqui um vetor, eu quero passar esse vetor para o algoritmo Quicksort. Estou pegando aqui o pior caso mesmo, porque se vocês repararem, o vetor já está ordenado. Existem outras situações que se aproximam desse pior caso, que ocorre quando o vetor está quase ordenado. Então ele também tem vai atingir um cenário muito parecido. Bom, vamos pegar aqui então esse pior caso, o vetor já está ordenado, eu passo esse vetor aqui para ser ordenado pelo Quicksort, e utilizando a estratégia de pivô, que seleciona o primeiro elemento como sendo o pivô, então aqui a gente vai ter sempre esse primeiro elemento aqui sendo selecionado como pivô. O que ocorre nesse cenário? A partição, como o vetor está ordenado aqui, a partição ela vai sempre gerar uma situação em que a lista 1, que é aquela lista de elementos que são menores ou iguais ao pivô, é vazia, nesse caso específico. Tá? Então a lista vai estar sempre vazia, porque como é o primeiro elemento, o vetor está ordenado, eu nunca tenho ninguém menor ou igual ao pivô. E a lista 2, que é a lista de elementos que são maiores do que o pivô, então a gente tem aqui menor ou igual ao pivô e maior do que o pivô. Espera aí que eu escrevi errado aqui. Então temos pivô, essa lista 1 é de elementos menores ou iguais ao pivô, e essa lista 2 é de elementos maiores do que ele. A lista 2, como o pivô é um elemento, a lista 2 contém quantos elementos? Se sempre que eu escolher o primeiro pivô, ele for o menor de todos. Bom, a lista 2 tem sempre n-1 elementos. Então a gente vai cair num cenário em que o algoritmo de partição vai selecionar o primeiro elemento como sendo o pivô, então ele vai repartir o vetor em uma parte vazia, o pivô, que é o que já está ordenado, e uma outra parte n-1. Aqui não importa a ordem, tá? Poderia estar o n-1 desse lado e o vazio desse lado. Na sequência, então, para um vetor vazio, o Quicksort termina aqui, né? Então não preciso mais fazer nada porque é o caso base. O pivô aqui já está ordenado e agora eu vou para o caso n-1. Quando eu chamo novamente o Quicksort para n-1, o que vai acontecer é uma repetição desse cenário. Então, ao olhar apenas para esse valor, né, para esse lado do vetor, o que a gente tem vai ser o seguinte. Bom, esse lado aqui, essa chamada do Quicksort do vetor, ele vai chamar para -1. Então ele vai voltar aqui o valor, né? Então, na verdade, como o pivô é nessa posição 0, ele vai do início, então o correto seria do início -1, então até pivô -1. Então aqui ele vai -1, -1. Se eu não estou errado, vai ser isso mesmo, né? Então a primeira é do início até a posição anterior ao pivô e a outra é do pivô mais 1 até o fim. Então aqui é 0 -1 mesmo. É aquela situação que a gente estudou que o fim ele é menor do que o início, né? Então é um vetor de tamanho vazio. Então aqui eu não preciso fazer nada, ele vai voltar. Essa posição aqui que a gente já processou, ela é a posição do pivô, então ela já está ordenada. Falta então fazer essa segunda parte. Essa segunda chamada seria do Quicksort para o vetor de 1 até o fim, que é 6. Ou seja, nessa iteração, o algoritmo de partição resolveu um elemento do vetor, fez uma solução e ainda falta resolver n-1 elementos. Então esse é o cenário que a gente tem. Temos esse vetor e agora voltamos à mesma estratégia. Pivô é o primeiro elemento,
Quando eu faço a partição, ele continua igual, né? Então eu não troco ninguém, avanço o i até o final e faço uma chamada agora, né? O pivô já está na posição correta, eu venho aqui então o quicksort do vetor. Agora, né, a posição, ele vai de início, que é 1, até o pivô menos 1, que é 0, também é um vetor vazio, então não precisa fazer nada. Retorno, o que chama agora? Quicksort do vetor de 2 até 6. E a gente vai nessa sequência. Então a gente vai ter esse cenário aqui. Então eu já resolvi esse lado, já resolvi esse lado. Não tem mais nada aqui para resolver. Os elementos aqui 2 e 4 já estão ordenados. Do passo anterior eu passo agora para o 5. Então agora o 5 é o pivô, eu particiono. E aí acho que vocês já entenderam que a gente vai cair no mesmo cenário. A gente vai ter um lado aqui que é vazio, que é a lista 1 está vazia. E a lista 2 tem sempre n-1 elementos. Então a gente vai chamar aqui o quicksort para... Não vou nem colocar, né? A gente já sabe que está vazio. E o que falta aqui é do 3 até o 6. E isso vai na sequência, né? Então agora eu tenho... Na primeira iteração eu resolvi o 2, depois o 4, depois o 5, agora o 8. Então, reparem que para cada chamada, para cada par de chamadas recursivas aqui do quicksort, eu consegui resolver apenas um elemento por vez. E eu não utilizei dessa estratégia de divisão que seria mais central, da qual eu acabo ganhando algumas posições gratuitamente, porque ao resolver o vetor eu já estou meio que resolvendo outras posições restantes. Para onde a gente vai daqui? Para a próxima posição aqui. Então, reparem que eu estou resolvendo muito lentamente esse problema. É bem lenta a solução do problema. A cada etapa eu resolvo uma e o resto sobra sempre n-1 para resolver. Daqui, para onde a gente iria, né? Então, agora eu teria o vetor com os valores 10 e 13. Então, tem aqui um vetor 10 e 13. Ele escolheria o 10 como pivô e aí, enfim, resolve o problema. Aqui eu vou ter só o 13 no final. Ou seja, o que aconteceu foi que o quicksort ele caiu no seu pior caso possível. O caso em que eu fiz uma escolha errada, e nesse cenário, né, a escolha do pivô foi uma escolha errada, dado o conteúdo do vetor. Reparem que se o vetor não tivesse já ordenado, isso não aconteceria. Se ele tivesse desordenado, como a gente viu no exemplo anterior, não seria um grande problema. Mas nesse caso em particular, como a lista 1 é sempre vazia e a lista 2 é sempre n-1, a gente vai cair num cenário de equação de recorrência em que eu tenho o seguinte cenário. Eu começo com n elementos. Então, vamos dizer que eu tenho uma constante aqui que me diz o quanto que ele já resolveu, né? Então, quanto que ele já resolveu. Para eu poder fazer a partição nesse vetor aqui com n elementos, o quanto que eu gasto? O algoritmo de partição gasta quanto de operações? Quantos ele compara? Lembra que a gente vai ter aqui, nesse cenário, a gente tem o índice i, que começa aqui nessa posição, e o índice j. E o índice i vai andando na direção do j e o j na direção do i, então, até que eles se cruzem. De uma maneira intuitiva, né, depois a gente vai fazer com calma isso, mas de uma maneira intuitiva, notem que eu comparo cada elemento do vetor e o j vai comparando cada elemento também. Então, o número de comparações que eles realizam é sempre a posição do i com relação ao pivô, posição do i com relação ao pivô. Então, essas comparações elas vão se seguindo sucessivamente até terminar todos os elementos. Então, na partição, a partição compara todos os elementos do vetor com o pivô. Então, a gente pode dizer que no algoritmo de partição a gente tem n comparações, aproximadamente, tá? Por que n comparações? Eu comparo cada elemento com o pivô, verifico se é maior ou menor e vou andando. Mas não é n-1? Na verdade, pode ser que seja n ou n-1 a depender do caso aqui. Mas geralmente é n, porque eu tenho um passo a mais que é para verificar se o i ultrapassou o j. Então, aproximadamente n. Bom, depois de verificar toda a partição, nesse caso, as n operações, eu tenho duas chamadas do quicksort. Uma chamada para a lista 1
e uma chamada para a lista 2. Na chamada, no pior caso, o que acontece? Eu passo uma lista vazia de um lado e uma outra lista com n-1 elementos. Bom, a gente não definiu o caso base aqui, mas vamos dizer que o f de 0 é igual a 0 e o f de 1 é igual a 1. Aqui no 0, na verdade vamos colocar os dois 1, né? Porque eu olho, faço uma comparação, verifico. Se o fim é menor ou igual ao início, ele sai. Então essa é uma comparação aqui. Então os dois casos base realizam apenas uma comparação. Então o que eu tenho aqui no caso? Sempre um cenário assim, ó, f de n, que é igual ao os n da partição, do algoritmo que particiona ao redor do vetor, 1 do caso base, mais f de n-1. E aí dá para acompanhar aqui a sequência de chamadas recursivas, em que eu vou ter sempre esse cenário, né? n mais 1, agora na próxima, n menos 1 mais 1, e aí na próxima chamada recursiva, deixa eu abrir aqui um outro slide para ficar mais fácil. Aqui. Então eu tenho o f de n com n da partição mais 1 do caso base mais f de n menos 1. Então na sequência eu tenho n mais 1 mais, eu chamando essa aqui, eu vou ter n menos 1 operações da partição mais uma do caso base mais f de n menos 2. Então essa é a abertura aqui. Na sequência, n mais 1 mais... Aqui a gente pode só separar esse n aqui para a gente ficar n menos 1 mais 1 mais... Estou separando, deixando tudo explícito aqui para ficar melhor depois para expandir. Nessa aqui eu vou ter agora n menos 2 mais 1 mais f de n menos 3. Então dá para ver nessa sequência aqui da abertura, né, que quando eu abri aqui o primeiro, eu tive essa abertura aqui. Quando eu abri esse segundo, eu tive esse aqui. Como que isso procede na sequência aqui? Reparem que se a gente olhar para os termos n aqui, eu não vou somar aqui diretamente, porque senão vai me dificultar na hora de escrever a equação. Então eu vou deixar tudo aberto assim. O que eu tenho sempre é uma sequência de tal forma. Como é que eu relaciono esse 3 aqui, que é o que falta para resolver, né? o que o algoritmo já resolveu, menos 3 elementos, com os outros? Eu tenho um somatório de i igual a 0 de n menos i. Então esse i aqui é o que está implícito, né? Eu tenho o n menos 0, depois n menos 1, n menos 2. De até 2, né? Então de 0, 1 e 2, mais 3 vezes 1, mais o que falta fazer. Então, como é que a gente pode escrever isso de uma outra maneira? Agora substituindo por uma variável genérica. Então ao invés de 3 aqui, eu vou escolher um k. Ao invés de 2, k menos 1. Então o i começa em 0, vai até k menos 1 de n menos i. Depois eu tenho k números 1 e f de n menos k. Bom, isso se resolve quando eu chego no caso base. O caso base mais próximo acontece quando o n menos k vai para 1. Então, quando n menos k é igual a 1. E é efetivamente o que acontece aqui, né? O último elemento é um vetor unitário, nesse nosso exemplo. Então, com n menos k igual a 1, eu tenho que k é igual a n menos 1. Então, a gente pode substituir aqui na fórmula. Então, vai ficar n menos 1 menos 1, n menos 2. E igual a 0. De n menos i.
mais K mais F de 1. Opa, K não, né? Mas agora eu substitui todos os Ks por N menos 1 mais F de 1. Então a gente terminou aqui. Isso aqui a gente sabe que é 1. A gente sabe agora a sequência. Então agora a gente já consegue olhar aqui para essa sequência. Bom, quem sabe me dizer aí para onde que isso está indo? Para quem disse que é uma progressão aritmética, acertou. Então a gente tem aqui uma situação. Nós temos que isso vai ser o número de termos vezes o primeiro mais o último termo dividido por 2. Então o que vai acontecer aqui nesse caso? A gente tem que vamos resolver só esse somatório. O número de termos é n menos 1. Por que n menos 1? Vai de 0 a n menos 2, né? Então são n menos 1. Vezes. Bom, o primeiro termo é n. E o último termo é quando a gente tem o último cenário aqui, né? O último termo significa que a gente tem n menos o i é igual a n menos 2. Então resolvendo, e aqui dividido por 2, né? Então resolvendo isso, o que a gente alcança? Aqui eu tenho esse n se cancelam. Então n menos n. E o menos 2 multiplicado aqui por menos 1 vira mais. Então o cenário é n menos 1 vezes n mais 2. Então esse é o resultado do nosso... E dividido por 2, claro. Então esse é o resultado aqui do somatório em particular. Bom, resolvendo o somatório, se a gente fizer as distribuições aqui, depois a gente tem esses outros termos para resolver. Então vai dar n ao quadrado, né, que é o primeiro termo, mais 2n, menos n, menos 2. Então a gente consegue abrir aqui a fórmula desse jeito. Isso tudo dividido por 2. A gente encontra aqui essa sequência. Então agora dá para simplificar mais, né? Lembrando que a gente tem aqui ainda assim mais n menos 1 mais 1. Ou menos 1 com mais 1 aqui já cancela. Então fica só o n. Então no final vamos ter aqui, veremos meio, então um n aqui cancela com o outro, então n ao quadrado, mais n, menos 2, sobre 2, mais n. Então essa é a fórmula final do pior caso do quicksort. E aí vejam, se vocês lembram, que algoritmos que parece esse aqui. Bom, o pior caso do quicksort é, então, se a gente fizer agora a análise, eu vou deixar para vocês fazerem aí, para verificar se f de n é big O de n ao quadrado. Será que isso é verdade? Façam aí a análise e depois me contam. E, por outro lado, f de n é big O de n log n. Por que eu escolhi aqui o n log n e o n ao quadrado? Bom, o n ao quadrado significa que seria similar a algoritmos como o insertion sort e o bubble sort. E n log n seria similar a um algoritmo como o merge sort. Então, qual dos dois ele se assemelha? O quicksort também não tem só o pior caso. A gente tem também uma análise de caso ideal. O caso ideal é quando o pivô é escolhido de tal maneira que o pivô fique no meio do vetor. Se a gente encontrar uma estratégia para que após a partição o pivô caia na parte central do vetor, ele sempre vai fazer uma chamada na sequência para uma quantidade de elementos que é n-1 n sobre 2 menos 1 elementos. Então essa vai ser sempre as partições, porque ele já resolveu aqui o pivô. Então aqui eu tinha, por exemplo, 7 elementos. Então ele vai dividir por 2, né, o vetor, menos 1, que é o pivô.
Então essa é a sequência aqui que ele vai fazer. Aqui também, né? Por outro lado também. Então, n-1 sobre 2 e na sequência de novo, né? Então agora, se eu conseguir posicionar o 8 aqui como sendo o pivô, se o 8 foi pivô, o 4 é o pivô, e agora eu posicionei aqui os elementos de maneira que ele divide o vetor dessa forma. Aqui eu já cheguei no caso unitário, já termina, no unitário já termina, e por outro lado a mesma coisa. Então, na sua análise de melhor caso para o Quicksort, a gente tem essa situação muito parecida com o Merge Sort e até um pouco melhor porque ele ainda elimina um elemento a cada etapa. Nesse cenário, então, para cada chamada, eu vou ter duas chamadas, que significam aqui duas chamadas do Quicksort, do 2Fs, de n aproximadamente n sobre 2. Na sequência, eu vou ter aqui 4, nessa linha de árvore de recursões, 4 vezes que ele vai executar para f de n sobre 4. E assim por diante. E a gente já viu esse caso também. Esse caso é muito semelhante ao do Merge Sort. Então, se a gente fizer a equação de recorrência, ficaria algo como, bom, eu executo n operações, que é referente à partição, é o algoritmo de partição. Só que essa partição, ela produz uma partição tal que ele vai chamar duas vezes f de n sobre 2. Então, olha que interessante, né? Como que isso aqui é exatamente o mesmo formato do Merge Sort. E aí a gente já viu, né, então, que se a gente fizer a análise de recorrência aqui, a gente vai ter uma função aproximadamente n vezes, ou vamos até usar agora a notação assintótica, né? F de n vai ser big O de n log na base 2n, que é um cenário que a gente gostaria. Bom, aí vocês podem perguntar, por que eu escolho então o Quicksort ao invés do Merge Sort? Se a gente sabe que o Merge Sort é sempre n log n, e o Quicksort tem um caso ruim, que pode ser n ao quadrado, e um caso melhor, que é n log n. Bom, vai depender sempre da estratégia de escolha do pivô. Desde que eu escolha um bom pivô, o Quicksort ele tem constantes menores do que o Merge Sort. Além disso, não sei se vocês repararam na implementação do algoritmo, o Quicksort ele tem uma diferença importante com relação ao Merge Sort. Quem sabe me dizer qual é? Bom, a diferença principal é que o Quicksort ele não utiliza memória auxiliar. O Merge ele precisa de alocar um vetor para fazer a intercalação, e o Quicksort faz tudo no mesmo vetor. Então a gente diz que esse tipo de algoritmo é um algoritmo in place. In place porque ele executa todas as operações usando como memória o próprio vetor. Então ele não gasta memória extra para poder fazer isso. E uma outra questão é que se ele funcionar muito bem, ele é ligeiramente melhor do que o Merge Sort, porque não só é n sobre 2 elementos, né, mas é n-1 sobre 2. Então ele ainda garante uma eficiência com uma constante um pouquinho menor. Eu vou sugerir para vocês fazerem exercícios para comparar os dois algoritmos, tanto utilizando contagem de operações, na complexidade assintótica e também experimentalmente.